Bom, a gente está aqui no nosso primeiro podcast do Psicosfera com uma convidada especial, Tatiana Martins, Tati, a nossa amiga psicóloga, que está aqui para falar sobre qual vai ser o tema, decidam aí. Relacionamento, né? E a gente tá indo para um relacionamento o quê? Abusivo. Nossa, delícia isso. Tema que bomba hoje em dia, todo mundo quer saber disso. Né? O que é um relacionamento abusivo? Eu acho O que é um relacionamento tóxico? Será que o nosso é assim? Eita, Tá pronta pra terapia de casal? não tô. não tô. Mas assim, eu acho que é extremamente importante, né? Ainda mais, como você falou, é um tema muito importante hoje em dia, tá muito em voga, se fala muito sobre isso, né? Porque, na verdade, os relacionamentos existem, porque as pessoas têm uma necessidade, né, de viverem juntas, de se relacionarem, né? Mas será que elas estão prontas para isso? Será que a busca, né, que eu faço pelo meu parceiro, ela é uma busca já madura ou não? E aí vai aparecer tudo quanto é tipo de relacionamento que a gente vê, né? E a grande maioria com muito desequilíbrio. Sim. Né? Eu acho interessante porque a gente fala, né, então, de relacionamento de casal, porque é onde há mais intimidade, mas a dificuldade hoje em dia é de vários relacionamentos, né? A única diferença é que é mais fácil quando você se sente, né, invadido e tal, você se afasta, cada um vai para sua casa, você encontra daqui a uma semana, daqui a um mês e a amizade continua. Mas o casal tem essa intimidade, né? Então acaba sendo o foco. Mas é importante a gente perceber a nossa dificuldade geral para se relacionar. Né? Sim. E outro ponto que eu acho muito interessante é que, exatamente por esse assunto, está muito em voga, né? Tudo fica relacionamento abusivo. Então eu acho que é importante a gente entender qual é o nosso papel nessa relação que não funciona muito bem, mas também trabalhar um pouco a questão de como hoje em dia as pessoas têm dificuldade em serem frustradas, né? E também cederem. Então existe uma diferença. Se a gente vai comparar com os nossos avós, com os nossos pais, com os nossos avós, era um relacionamento totalmente diferente do que é hoje. Nossa, tradicionais, você tem que ficar casado para o resto da vida, não existia divórcio e tal. Mas como é que era dentro de casa? Será que estava ali todo mundo se amando de verdade ou cada um dormia no quarto? Era um relacionamento de fachada, o pessoal lá pro mundo lá fora, nós somos casados. Sim. Anda de aliança, todo mundo certinho. Mas dentro de casa não, tá cada um num canto, cada um por um lado. Ou tem vidas paralelas, né, relacionamento fora, né, filhos bastardos, enfim. Como é que a gente vê isso? A gente vê que isso acontecia muito, né? Mas eu acho que também tem o outro lado, o lado dos casais que conseguiam se adaptar ali e também vencerem muitas dificuldades. Eu acho que existe de tudo, por isso que é importante a gente separar o que realmente é tóxico e abusivo, né? E realmente eu acho que é essencial falar sobre isso, né? Da forma como você colocou, porque realmente há uma onda aí de que tudo agora é narcisismo, é abusivo, é tudo quanto é coisa, tá tudo ruim, né? Parece que tá tudo ruim. Porque as pessoas realmente não sabem ceder, né? Porque eu acho também, Ana, vem de uma construção, a maturidade. Viver junto não é fácil, né? Isso aí você cria uma... Vai desabafar. Você cria... muitas vezes a gente fica com aquela fantasia, né, de que é construída na infância, né, de que viveram felizes para sempre, o conto de fadas. Porém, a Cinderela teve o dia seguinte, né, teve que fazer compras, teve que limpar o bebê que nasceu, né, e o príncipe, né. Então, quando a gente não está preparada e a gente acredita numa ilusão de que o casamento é um conto de fadas, uma vez eu conversei com uma moça, ela falou pra mim, eu casei com ele porque eu queria, eu achava que o casamento era um conto de fadas. Quando eu vi que não era, eu me separei, eu cansei dele, acabou o meu amor por ele. Quer dizer, não houve amor. O que tinha era uma grande ilusão e que ela se frustrou muito quando viu que o cara parou de fazer tudo que ela queria. Ela falou exatamente isso. Ele estava ali, pra mim, ele estava ali pra fazer tudo que eu quisesse. Realizar todos os meus desejos. E ela tinha se separado dele, fazia, sei lá, uns 15 anos, e todo dia ela se arrependia por ter feito isso, porque ela viu que ela foi extremamente imatura, né? E essa imaturidade, cara, destrói tudo. É aquela história, né? Qual é o ideal da nossa sociedade de grande amor? Romeu e Julieta, né? Existe essa fantasia. Mas por que Romeu e Julieta é o amor perfeito? Porque nunca aconteceu. Eles morreram antes do amor acontecer. Mas e você Eles não tiveram dia a dia, né? Exatamente, não tem amor.
Não tem amor ali, né? É uma paixão, foi no início ali algo avassalador, mas o amor, foi o que você falou, perfeito, uma construção no dia a dia, né? Que você vai cada vez mais retirando suas projeções, o que você espera do outro, as suas expectativas, para estar com o outro, né? Com as suas questões, com os seus defeitos, e você aprender ali o que realmente é o amor. Para isso, a gente está totalmente tomado pelos nossos conteúdos inconscientes, né, que apontam o dedo podre que as pessoas falam. O dedo é nosso, o problema está no nosso dedo, não está no outro, né? E outra coisa, antigamente era assim, né? Você, desde adolescente, começando ali na fase de jovem adulto, o rapaz tinha que trabalhar, começar a ganhar dinheiro, fazer uma faculdade e tal, e a mulher tinha que arrumar um marido, casar. Né, ser noiva, porque senão ia ficar pra titia. Nossa, já ouvi muito essa expressão. E aí começa uma pressão, olha, caramba, com quem que eu vou casar? E os homens também, sabendo que precisavam construir uma família, sair de casa cedo para ter a casa própria, construir o seu lar e tal. Hoje está muito diferente, não é mais isso, não acontece mais isso. Mas ainda vejo assim, tem um sonho lá por trás dessas coisas, sabe? Que pode ser assim, algo que está inato na mulher, de querer casar, querer realizar isso de alguma forma, o homem também. Então tem uns conflitos aí, o que a sociedade hoje também está pedindo, está meio que exigindo dos jovens, e os desejos que estão ocultos por trás disso. Então tem uma fragmentação, tem um problema acontecendo. Eu concordo, eu acho que se você for ver, né, a nossa sociedade ela vai mudando, né? E vai trazendo novas possibilidades pra gente, né? Só que internamente a gente vem de famílias estruturadas que desde que a gente é pequeno, aquelas ideias deles estão vindo na gente, né? No nosso inconsciente. E aí, por mais que eu esteja hoje adolescente, jovem adulta, e com essa possibilidade que a gente vê que as mulheres mudaram muito, né? A mulher hoje está no trabalho, está construindo uma carreira, tá tendo isso bem forte cada vez mais, mas isso não diminui o desejo de ser mãe, né? De vivenciar casamento sério, relacionamento. Então, o problema é quando a gente vai rompendo isso, ou quando a gente coloca isso como um objetivo para minha vida. Eu preciso ter o filho, né? Eu preciso ter o marido. E muitas vezes, por essa carência, que pode vir de uma estrutura da família, ela vai buscar qualquer tipo de relação. Né? E aí vem toda essa que você mesmo falou, né? Essa história do dedo podre, essa história do ficar... É o quê, gente? Isso é carência. Né? É tentar resolver as nossas coisas com pessoas que não vão nos satisfazer, né? Porque a nossa sede, quem mata somos nós. Ninguém vai matar a nossa sede. Exato, perfeito. E essa questão, né, dessa mudança na sociedade. Às vezes a gente tenta romper com um padrão e a gente vai para o extremo oposto, né? E toda vez que a gente está preso num extremo, é como se fosse um pêndulo mesmo, né? Você bate com a mesma força, a gente está no desequilíbrio igual. A ideia é que haja menos energia ali nessas oscilações. Então, hoje, antigamente, por exemplo, a mulher, né, tinha esse perfil, a mulher submissa, servil, né, o homem protetor, que provei e tal, beleza. Extremos, porque não poderia ser diferente. Né? Havia uma rigidez ali. Mas, de uma certa forma, a gente anda caminhando para uma rigidez onde a mulher tem que ser cada vez mais igual ao homem, né? Numa busca de ser valorizada, mas que é uma desvalorização também dessa coisa do feminino, né? Da família, de querer ser mãe. Eu vejo, é bem comum no consultório, assim, muitas mulheres, né, mais velhas, que veem enquanto dedicaram a vida, e não há problema nenhum com isso, mas elas deixaram de lado a vida pessoal, amorosa, né? A individualidade mesmo. Do sonho da família e tal. E isso pesa depois de alguma forma. Não, assim, é cada vez mais comum, né? Então eu acho que a questão é esse extremo. O quanto pode haver, o casal, ele pode buscar juntos uma vida no mundo, né? Uma vida de carreira, mas com sentido, um objetivo em comum que é da família. E aí cada um cede um pouquinho, né? Nunca um vai ceder tudo, mas vamos ouvir aqui. O que você tem para falar? O que o outro tem? Como que a gente pode fazer? Como que a gente chega? A gente tem um objetivo em comum? Se a gente tem um objetivo em comum, a gente pode viver as nossas individualidades, porque tudo que fala sobre a minha individualidade é para aquele objetivo. Né? Quando não tem esse objetivo em comum, e aí vem de uma sociedade também bem superficial e rasa, né? Onde eu não tenho um objetivo profundo de vida,
Não, cara, vai chegar um momento que ou você vai tentar levar para o outro, para o seu objetivo, e o outro vai se sentir, né, isolado de si mesmo. Sim. Ou vai haver um rompimento ali de alguma forma. Sim, não, concordo totalmente. E as relações estão muito vazias, né? E você vê que quando a relação ela vai se construindo, né? Se os dois vêm com suas carências, provavelmente aquilo ali vai aparecer em algum momento, né? É a tal da sombra, né? Ela vai aparecer, ela vai incomodar, ela precisa ser trabalhada. As questões nossas, elas precisam ser trabalhadas e geralmente elas vão ser projetadas na relação. Então, se você não está atento às suas necessidades e acha que o outro tem que resolver as suas necessidades, é ilusão, é frustração e é problema. Então, eu acho que isso é muito interessante, né? Porque dentro da própria psicologia analítica a gente vê isso, né? Que a relação muitas vezes é uma projeção né, do que você não vê em você, não só das coisas ruins, mas das coisas boas também. E muitas vezes a paixão é motivada por isso. Por isso que o relacionamento abusivo ele diz muito de um mundo interno. Eu escolho uma pessoa abusiva. Isso diz de um mundo interno, né? Bastante inseguro, bastante com menos-valia, né? Baixa autoestima. Então, eu preciso olhar e tentar me construir. Pô, por que eu tô entrando nesse caminho? O que essa história diz de mim? Né? Ao invés disso, a gente não faz essa reflexão, né? A gente troca e vai para o outro, a gente troca. Pô, eu não quero mais isso. Isso não é eu escolhi o cara errado. Não, eu tô com alguma questão. Eu escolhi, né? Só fui eu. Exato, não foi Deus, né? Não foi o caminho que jogou, eu achei esse treco ali. Não, eu escolhi direitinho, porque ele traz questões minhas. Né? E essas questões, elas ficam gritando para serem trabalhadas. Para quê? Para que eu não caia de novo. Senão vai se repetir. Constantemente vai se repetir. E é o que a gente vê. Uma vez eu conversei com uma pessoa, ela falou assim pra mim: nossa, não, é o karma da minha família. Nenhuma mulher vai ser feliz em relação, não vai ter casamento, não vai casar, não vai ter nada, porque é o karma da família. E ela quis tanto me provar que ela ligou pra tia, na minha frente, e a tia validou a história, né? Então, ela falou que aquilo ia se repetir e a tia falava dela, da irmã, da outra, e todo mundo. E aí ela viu, é verdade. O karma da família. Acontece com todo mundo. Então, eu acho que esse nosso olhar aí para as relações, eles precisam ser mais profundos, mais conscientes, né? O problema é que a gente não quer ter consciência de nada, a gente quer só sentir. Né? Então aquilo vibra com uma beleza, né? Me apaixonei, eu quero sentir essa emoção maravilhosa. Só que é uma energia, né? Eu preciso entender por que tá tão intensa. E outra coisa, assim, os casais hoje, eles dividem as mesmas tarefas. Tanto o homem quanto a mulher, eles têm que arrumar a casa, cuidar das crianças, levar para a escola, trazer. Lá em casa é assim, tá? Todo mundo tem que trabalhar, colocar dinheiro em casa. Lá em casa é assim que a Maria vai concordar. Lá em casa é assim, lá em casa as crianças já estão aprendendo. E aí, nisso, como os papéis acabam se misturando, você tem uma simbiose muito grande. Dentro dessa simbiose, o que pode acontecer? Conflitos, atritos, né? Você não saber lidar com isso. Poxa, mas quem é? A divisão de tarefas é importante. A gente sempre fala disso em casa também. Como é importante a gente saber o que é de cada um e colocar em prática. Mas esse colocar em prática nem sempre dá certo. Não, mas olha só, e tudo bem? Porque veja bem, os conflitos vão existir, né? Até porque a gente tem as nossas questões que muitas vezes a gente nem faz ideia que tem, né? E aí o outro traz. Se a gente conseguisse ver o outro como um espelho que toda hora tá me jogando algo que é pra mim, a gente sairia maior das relações e não tão rompidos, tão fragmentados, né? Tão dilacerados, que a gente vê as pessoas com carência buscando relações para se satisfazer o vazio. Mas vazio, o único vazio quem preenche o nosso vazio somos nós. Então, senão eu vou passar uma vida inteira catando um aqui, catando outro ali, ou presa numa relação que eu não... Imagina se eu me separar dele, eu não tenho vida, eu vou morrer, eu vou estar destruída. Eu preciso, mesmo o cara sendo uma pessoa que não te dá valor e que te maltrata, você fica ali, porque o medo da solidão... Fala muito dos nossos conteúdos internos, né? Então, por exemplo, é bem comum quem está num relacionamento abusivo e tóxico, quando ela consegue sair, né? Quando consegue sair, até porque tem sempre, da mesma forma que o homem está ali falando aquilo, ou a mulher também, porque hoje em dia também tem o inverso, né? É bem comum, a gente estava até mencionando aqui nos bastidores.
Então, quando você está escutando isso do outro, eu vou botar assim, de alguma forma, dentro de você, são essas falas que vigoram na sua mente, né? Você não é capaz, você vai ficar sozinho, você não vai ser amado. E aí você começa a aceitar o que tem ali para poder, assim, de alguma forma, acalmar esses pensamentos. Sim. E é muito mais fácil você jogar para o outro do que você lidar com esses pensamentos, né? Então é muito comum, quando a pessoa consegue sair, ela acabar em outro relacionamento, onde ela também vai cercear a liberdade dela, onde ela também vai, de alguma forma, se sujeitar a determinadas situações, porque não fala sobre o outro, né? Fala muito sobre ela. Claro, se ela não fizer esse mergulho interior, olhar para dentro de si mesma, olhar a sombra, olhar os elementos que estão por trás disso, vai sempre projetar no outro. Não, eu sou a vítima, o outro está errado. Exatamente. E aí você vai rodando de relacionamento em relacionamento e vai caindo exatamente nos mesmos problemas, se não for nas igual, mesmas dificuldades. Pior, né? Exato. Agora, é fantástico como existe uma capacidade de atração desses gatilhos, né? Nossa, impressionante. Então, assim, como a gente acha a pessoa que a gente vai apertar o gatilho que vai fazer com que a pessoa entre naquele lugar que a gente mais detesta, né? Assim, as coisas se encaixam. Mas por quê? Porque são os nossos conteúdos, né? Exatamente. E até esses conflitos que você tinha falado, a gente tem uma coisa de auto-personificação, né? Então, tudo que o Ricardo faz, ele tá irritado, imagina, aí sou eu. A gente acha que se a pessoa não deu bom dia, é por minha causa, né? E não pode olhar, pô, a pessoa tem um conflito ali, ela tá com alguma questão. Você tá chateado, vou te dar seu tempo, né? Daqui a pouco a gente se fala. É comigo? Não, não é? Então eu vou aceitar, porque também tem muito isso, né? A gente sempre acha que se o outro fala é grosseiro com a gente ali, não que ele deva ser, né? Mas o quanto a gente pega isso pra gente e coloca na nossa conta, fulano não me respeita. Não, fulano tá com o problema dele, ele não tá, na verdade, respeitando a ele ali naquele momento. É porque a gente eu acho que é aquela coisa assim, né? Você acha que tudo é você, né? Tudo tá constelando em cima de você. Isso só mostra a minha carência, né? O outro é o mundo, né? Eu sou o meu. Mas quando a gente se perde, a gente não tem essa ideia, né, da individualidade, né? Eu me confundo. A gente vê que tem casais que eles se embolam, né? Não tem mais eu e o ele. Tem nós de uma forma muito equivocada. E que você vê até uma coisa que é muito interessante, né? Tem casais que vivem muitos anos juntos e que quando um morre, o outro morre também. Porque ele não suporta aquela psique, né? Aquela construção ali tá tão embolada, né? É a simbiose. Exatamente, que a gente tem que se construir. É muito bom se relacionar, é maravilhoso ter o parceiro, mas eu sou um indivíduo. Se eu não me vejo só, eu vou me sentir dependente daquilo. Tudo que se torna dependência, né? Que eu dependo dele, eu preciso dele, cara, vai dar sofrimento. Porque se a gente for ver, a vida ela tá toda hora tirando a gente. Às vezes é um trabalho, às vezes é uma questão de família, às vezes um amor se esvai, né? Que a gente não sabe o que dá em cima do que foi construído. E aí aquela outra pessoa tem todo o direito de querer terminar uma relação. Ela termina, acabou a sua vida. Acabou a sua vida. E por que acabou a sua vida? É uma escolha, né, diária que a gente deve fazer, não uma necessidade, né? Então, assim, o amor não é posse, é você entender a liberdade do outro também. Olha só, eu quero ser feliz com uma pessoa, o que eu preciso fazer para isso acontecer? Olhar para os desejos, para aquilo que aquela pessoa entende como felicidade e dar oportunidade para que ela desenvolva, para que ela vá e realize suas coisas. Senão, eu estou sempre o quê? No amor possessivo. O amor possessivo é isso, quando a pessoa não está mais presente, eu vou sofrer, eu vou sentir falta, a ponto até do que você falou, imagina, eu vou morrer porque não dá, não tem como, não vou dar conta. Exatamente, então quando eu entendo que não, a gente está junto, dividindo a nossa vida, a nossa casa, nossas ideias e tal, mas tem um espaço que é do outro. Sim. Então o relacionamento, na verdade, né? são três figuras no relacionamento, o casal, nós tem o fulano e o ciclano, o marido e a mulher, seja, não importa a configuração disso, mas cada um tem a sua liberdade. Sim. E se essa liberdade não é vista, não é respeitada, nem por você mesmo, nem pelo outro,
Já era, você vai ser engolido por esse conflito. Sim. De estar ou colado demais na simbiose, ou quando se afasta é com muito rompimento, com muita dor. É porque se tem confiança, né, esses três entes, né, as duas individualidades e o casal, é algo natural, você não precisa se perder e limitar o outro, porque, bom, se ele sai, né, o casal é uma sombra, ele não vai ter uma ação diferente. Sim. Então você fica tranquilo em relação àquilo. Então você pode ter sua individualidade porque você sabe que a pessoa tem um casal ali com ele. Sim. E a mesma coisa você. Então isso permite, mas para isso é necessário uma conversa. Cara, casamento, relação é combinado. É uma conversa de botar os objetivos. Eu sei que ele vai sair e na individualidade dele, ele vai buscar esse mesmo objetivo. Ele não vai sair desse... não estamos falando de objetivos menores, mas objetivos amplos, onde a busca por metas individuais são para esse caminho lá na frente. Sim. E é muito interessante também, porque é a relação onde a gente escolhe, né? Então, por exemplo, mãe, pai, sempre vai ser mãe e pai. Aqui a gente vem com eles. Eu venho com eles. Você pode nunca ter conhecido, mas você é filho de alguém e se você chegar nessa pessoa, ela vai ser mãe de alguém. Então é um título, vamos dizer assim, que você não perde. Você sempre vai ser filho de alguém, independente da sua relação com essa pessoa. Filho, a mesma coisa. Né? Em algum momento ele vai para o mundo. Os pais tendem a também ir embora, vamos botar assim, na lei natural mais cedo. Os filhos, em algum momento você vai ter que liberar eles pro mundo. Né? E eles sempre vão ser filhos. Eles podem não querer falar com você. Mas eles sabem que tem o pai e a mamãe. E os filhos também um título que não sai ali. Sim. Agora, interessantíssimo, porque quem permanece até o fim... É o casal. É o casal. E é o lugar onde, assim, não tem nada pra sempre. Você pode ir embora, né? Todo dia o Ricardo pode pensar, acordar e falar, cara, eu quero sair dessa relação. Sim. Então, existe um esforço também de ambos, falar, eu escolho essa pessoa. Então, eu escolho, eu aceito ela, eu também tenho essa coisa de querer agradar, né? Porque é importante, as pessoas querem se sentir importantes. E é recíproco. Porque às vezes as pessoas falam, mas eu vou me submeter ao outro. Mas peraí, não, porque se é uma relação, é o outro também fazendo a mesma coisa, né? É algo que tá ali pra vocês, não é só um fazendo. Só que alguém tem que ter maturidade pra puxar o trem primeiro. Essa é a grande questão, acho, nas relações, que eu vejo bastante. É uma competição, ninguém quer ter maturidade de fazer o relacionamento dar certo. Sim, porque, veja bem, você falou exatamente o que eu tava pensando aqui, né? A gente só vai ter relacionamento saudável quando nós formos mais maduros, né? Então, na verdade, eu preciso olhar por que eu melindro tanto, né? Por que eu fico toda hora tão incomodada? Porque até que não esteja casado ainda, que não esteja numa relação e que esteja saindo de várias relações repetitivas, assim, né? De conflito. Por que eu tô sempre buscando essa pessoa? Isso diz de mim. Então, o que eu posso fazer para amadurecer e fazer escolhas melhores, né? Então, eu costumo pensar assim, a gente se preocupa tanto com dinheiro, como vai investir, aí quando a gente vai investir, qual é a bolsa, qual é não sei o quê, qual é qual melhor, qual menos de risco, qual é o mais seguro, o casamento ou o namoro, não é qualquer um, né? Chegou, olhou, gostou, foi. Eu preciso saber. Esse assunto do dinheiro no casal ainda, né, revela muito sobre o casal, porque assim, tem casal que não fala de dinheiro. Cada um recebe um valor X por mês e o outro nunca soube disso, não compartilha, né? Ou também tudo muito dividido, né? Você... Ou seja, você está pensando na divisão, ou na exclusão, onde você tem uma vida à parte, como o Ricardo falou, ou numa divisão assim, não, vamos botar, isso a conta chegou, essa conta é dividida, essa conta é dividida, essa conta é dividida, assim, tudo muito certinho, você vê, tá dividindo. Né? É uma divisão. A maturidade do casal vai muito aí também. Vamos pensar financeiramente. Como é que a gente senta numa mesa e conversa sobre isso? A gente tem despesas imediatas, mas a gente tem que pensar no nosso futuro. Fazer investimentos. Aí um é mais arrojado, o outro é mais conservador. Como é que vai ser isso? Tudo tem que ser colocado na mesa. Tem que ser relação, né? A relação é conversar. Falar. Só que e as pessoas acham que relação é você satisfazer os meus desejos, tá? Se você não satisfazer, eu não gosto mais de você, ou eu vou te trair, e vai pra isso, né? A gente vê que vai pra isso. Então a gente vê, eu vejo muito assim, as pessoas com relacionamentos muito trocando o tempo todo, não consegue se firmar com ninguém, não consegue que aquela história ande, né? Se firme. Né? É exatamente por causa disso, né? É esse olhar imaturo sobre o que é uma relação. Né? Uma relação é ceder.
uma relação é ouvir, uma relação é amadurecer juntos, né? É conhecer o outro, é ser solidário, é ser companheiro, é saber que o outro, às vezes, como você mesmo disse, está de mau humor, por algum motivo ou por algum complexo, né? Acionado. Alguma coisa tomou. Alguma coisa. Eu que vou deixar de lado as que seja tomada também. Você Que é assim, né? pouco. Um complexo tem uma capacidade de ativar o outro, então melhor a gente largar a bola. Exato, e eu acho que o interessante também o respeito, o espaço, os amigos. Por que eu não posso? Por que leis tão duras, tão rígidas aqui dentro? Por que a gente não pode, né, saber o que o outro tá precisando? Poxa, às vezes, né, a gente sabe, né, a gente gosta de estar junto, né, as amigas. Isso é saudável, é prazeroso, isso traz felicidade, né, estar com amigos é muito bom. Depois volta pra casa mais leve, mas não, a gente quer podar, fechar, trancar, dizer que... Ensinar como tem que ser. Querer saber o que o outro está pensando. Né? Lá em casa eu vejo muito isso acontecendo. Você quer desabafar? Eu vou desabafar. Porque às vezes você está quieto na tua ali, tem um momento pessoal de reflexão. Aí vem alguém e fica, mas o que você está pensando? A gente já esperou ela. Aí eu falei, nada. Pensando em nada. Não, mas ninguém pensa em nada. Tem que estar pensando em alguma coisa. Pensando em alguma coisa. Tá. Ai, por que você riu? Por que você piscou? Por que você olhou para o lado? Esse tipo de cobrança, né, Marcelo? Não dá certo. Nossa, fica complicado, sabe? Então, assim, eu acho que eu sou muito respeitar o espaço. Então, isso o espaço mental também do outro. É o meu momento de ficar Da mesma forma que... Por isso que é a comunicação, né? Porque... É isso, respeitar o espaço, mas o outro também saber pedir. Porque no relacionamento abusivo tem muito disso. O outro invade. Porque, na verdade, já parou pra pensar o quanto você não sabe pedir o seu espaço? O quanto você não sabe colocar assim, né? A gente tá brincando aqui numa coisa corriqueira, mas é muito comum mesmo. A pessoa se irritar, aí a outra ficar ali querendo importunar, mas levando em excessos e o outro não consegue falar, peraí, olha só, não é com você. Me dá meu espaço. Sim. Eu já vou falar com você. Olha só, eu acho interessante falar isso. De onde vem essa construção? Por que nós somos tão inseguros? Né? A gente vem de famílias que não deixavam a gente falar. Famílias que não davam, que eram invasivas, que não permitiam que a gente fosse o que a gente quisesse ser, falasse, né? Se colocasse. Então a gente era muito limitado, podado, muitas vezes de forma agressiva. Isso foi fazendo com que a gente muitas vezes se torne mais inseguros. Então, eu vou falar uma situação que aconteceu lá em casa, né? Não é com o meu marido, não é. A gente está falando sobre construção, né, do ser humano. Então, eu tenho um filho, né? Vocês conhecem, ele tem 8 anos e ele estava numa relação com um amigo jogando abusivo. Eu vi rapidamente. O outro ficava o tempo todo meio diminuindo ele. Ele ria, ele para de rir. Ele cantava, o garoto, para de cantar essa música. Ele falava alguma coisa, você não sei o que, não sei o que. Toda hora o garoto ali. Aí eu virei pra ele e falei assim, meu filho, você não vai deixar ele falar assim com você. Aí ele vira pra mim e fala assim, olha só como é que vai se construindo a personalidade insegura. Ele vira pra mim e fala assim, tá mãe, mas eu não ligo. Eu não ligo não do jeito que ele fala. Aí eu quase enlouqueci, né? Falei, chega essa porcaria agora. Aí eu falei, olha só, pior ainda você não ligar. Porque você não pode permitir que o outro te machuque. Aí ele me deu, assim, orgulho. Ele pegou e mandou uma mensagem pra amigo assim, não vou jogar mais com você, porque amigo não trata o outro assim, se você quiser jogar comigo, você vai ter que me ligar. Aí eu conversei mais um pouco com ele, que isso ali, eu falei assim, mamãe é psicóloga, né? A mamãe vê muito isso no consultório, isso vai fazendo com que você se acostume, e isso vai acontecer a ser relações abusivas, que não te deem valor, que diminuam o que você fala, e isso vai se tornando normal, e você não percebe. Aí o garoto ligou pra ele, e ele falou tudo que ele queria pro garoto, depois eles ficaram jogando, porque eu fico ouvindo, né? Não teve mais... Ele botou limite, né? Então, as relações abusivas, elas começam em personalidades, né? Bastante frágeis e lá na infância. Que a gente não percebe, a nossa família não estava atento. Às vezes a família ajuda a construir também, Exatamente, né? Eu ia falar, né? Destruindo a nossa construção da personalidade mesmo, botando a gente inseguro, frágil. E se você pode direcionar, né, eu acho que as famílias precisam despertar para isso. Por que a gente tem tantos relacionamentos abusivos hoje? Por que a gente escuta tanto sobre isso? Porque a gente vem numa sociedade extremamente frágil,
né, com uma estrutura de ego completamente equivocada, que não consegue escolher o que é bom pra si. Muito pelo contrário, vai ficando ali, como ele vira pra mim e fala, mas eu não ligo, não, tem que ligar, não pode permitir. E depois o amigo voltou, ficou completamente diferente. Por quê? Porque ele se posicionou. E saber se posicionar na vida é tudo. Não, é extremamente importante isso. Até porque se a gente olhar o próprio amiguinho, né, no caso do Pedro, ele já vem com uma insegurança também. Talvez na família já tenha essa dinâmica. Né? Então, no final, a gente está falando de pessoas inseguras no geral. Cada um na sua construção dessa insegurança. Mas o quanto o limite, ele dá segurança. Exatamente. Porque você se sente protegido. É como a gente ir para um país. Você tem uma alfândega ali. Você não pode, eu não posso ir para os Estados Unidos com porte de arma, com 10 milhões de... Nem tenho. 10 milhões de euros. Tá guardado, não te contei essa parte. Não dá pra você, não pode entrar assim, existem regras, né? Não quer dizer que eu não possa ir para este país, eu só tenho que estar dentro das regras ali para poder me relacionar. A mesma coisa nós como indivíduos, né? Até na nossa família de origem. Exatamente. Como é importante a gente criar essas fronteiras, que não quer dizer que a gente não vá se relacionar. Não, mas são os limites. é o que vai dizer, exatamente, porque o que acontece? Se o país lá liberar tudo, vai ter uma guerra ali. Sim. E vai ser pior ainda pra ele. Então é melhor a gente, desde sempre, estabelecer. Mas pra isso a gente precisa ter autoconhecimento. Sim. A gente precisa saber o que é importante pra gente. Isso é muito importante, eu não posso ceder. Mas isso não é tão importante. Isso aqui eu posso ceder. Exatamente. Quando o casal está sendo formado, tem que saber o momento de migrar dessa família de origem para a família nuclear que está sendo construída agora. Sim. Então, às vezes a gente vê o quê? Em consultório e tudo mais. Uma das pessoas do casal é muito mais inflada na família de origem dela, muito mais ligada. E o outro fica buscando um espaço, catando um lugar para começar a trazer essa pessoa para cá. Ó, venha, a família agora é essa, olha mais pra gente, vamos construir uma família juntos. Sim, e aí começa o quê? Muitas das vezes a própria família de origem da outra pessoa a minar o relacionamento. Olha, tá vendo? Ele fala isso pra você. Tá tudo uma perda, né? Você aquela família de origem tá perdendo um ente que não quer, né? Aquele ente tá perdendo a família porque ele tá construindo nova. Então tem todo esse movimento aí de uma pseudo-perda também. É uma transformação. Exato, uma transformação. Mas é um luto. Se a pessoa for madura, ela vai entender. Eu lembro quando eu me mudei, né? Quando eu fui morar com o Marcelo, eu morava com os meus pais e eu fui morar em outro bairro. Nessa, era distante o bairro, né? Cara, eu senti muito. Mas eu não sabia que eu tava sentindo falta deles, assim, da casa, de tudo. Mas parecia que eu tava morando... E aquilo foi um luto pra mim, assim, uma falta mesmo muito grande. Porque, pô, eu vivi com aquelas pessoas, tinha vivido a minha vida inteira. E o rompimento foi muito abrupto, né? Porque de uma hora pra outra você sai da sua casa e vai morar com outra pessoa distante daquele núcleo. E eu lembro que eu senti falta da minha família, do meu quarto, da minha irmã, daquilo tudo que eu vivia ali do bairro, de tudo. Mas eu demorei a entender que até o sofrimento que eu estava tendo era isso, né? Porque são rompimentos que qualquer vida adulta vai gerar na gente. Né? É preciso sair de casa. Né? Isso é saudável, é necessário até pra gente estar cada vez mais seguro sobre quem eu sou, aonde eu posso chegar, né? O que eu posso conquistar. Isso tudo vai ajudar a gente na construção de relacionamentos saudáveis, né? O próprio relacionamento abusivo ele também passa por essa questão, né? Porque é como se você quisesse o outro como uma mãe, como um pai, né? Que se doa intensamente. Que vive pra você. Veio pra te salvar, né? Veio pra te salvar. Então você precisa da pessoa intensamente o tempo inteiro, né? E se você vê o risco de perder, você puxa ela pra você e bota sempre um rompimento como uma barreira. Ou você fica ou você vai, né? Porque é o receio. É o fenômeno dos adolescentes. A gente vê muito assim, por exemplo, o homem que tem dificuldade de ficar num relacionamento sério porque ele tem um complexo materno muito inflado. Então é difícil para ele sair da mãe. Quando ele consegue sair da mãe, ele vai querer a mãe em casa. Pode pôr. E aí a esposa fala, olha, eu não sou tua mãe. Então vai lá, arruma tuas coisas. Entendeu? Mas essa esposa já é uma esposa madura, né? Tem esposa que fala assim, eu venho. Não, é porque ou eu cedo, né? Ou ele vai, eu também fico sem ninguém. Essas dinâmicas são muito interessantes.
interessante, né? Ainda mais a gente assim, consultório, você vê muito, né? E o quanto uma mudança de pensamento, né? De atitude, comportamental mesmo, pode mudar toda uma história, né? E eu acho que quanto mais você vai olhando para sua história, né? Acho que é importante você olhar. Eu vejo, uma vez eu conversando com a pessoa assim, não, eu não posso trabalhar com ele, porque se a gente trabalhar junto, vai acabar o meu casamento, a nossa relação vai acabar. Eu falei assim, por quê? Né? Eu trabalhei anos com o meu marido, a gente nunca teve questões, nunca foi gerado nada para o nosso casamento. Muito pelo contrário, a gente sempre foi muito parceiro nessa situação, não só nessa como em outras. Então, eu acho que o que é o seu parceiro? Né? Com quem você se casou? É um amigo ou um inimigo? Né? É uma pessoa que te assusta, você se aproximar, você dividir sua relação, tudo? Ou é o quê? Você já parou para pensar, né? Então a gente não faz esse tipo de reflexão. Né? A gente vai tentando cumprir as coisas que a família trouxe pra gente, né? Então você tem que casar, você tem que ter filho, depois do primeiro fala, você tem que ter depois do segundo, as crianças já foram pra faculdade. Tem sempre uma pressão em cima pra fazer alguma coisa além do que você já realizou. Exatamente. Você já comprou outro apartamento? Quantos filhos você tem? Então, ou você seu filho está fazendo faculdade fora do país? Não, hoje ainda tá assim, né? Então cada vez mais a gente vai vendo que quem é o dono da sua vida? É o outro? Você vai sofrer sempre. É a Ana, o dono da sua vida. Ele olhou pra você na hora. Não, sim. Assim, Tati, nossos filhos estão crescendo. Daqui a pouco vai chegar pra gente né, esse momento de entender que eles estão saindo de casa, que eles vão criar a família fora. Sim, assustador. Tá nervosa? Assim. Então, Sincera, sou bem como sincera. é que a gente vai lidar com isso? Não, mas é a vida, né? Eu acho que a gente fala que porque são desafios, são momentos novos, né, que estão chegando aí, que vão chegar na nossa vida. Mas assim, eu busco sempre olhar, desde que eu tive o meu primeiro filho, né, eu sempre tentei, pelo menos, trabalhar na minha cabeça que ele ia embora um dia. Que ele vai seguir a vida dele. Que isso é saudável, isso é necessário pra gente também, né? Porque são etapas. Quando eles saem de casa, é outra etapa que a gente vai viver. E essa etapa pode ser maravilhosa se eu estiver consciente, ou então eu vou enlouquecer querendo ficar colada lá no meu filho e falando mal da mulher dele, né? Então eu prefiro que uma ele vá... competição, né, com a mulher dele. Exato. E que é, né, desleal e não é nada... Aquela foto clássica, né, daquele noivo casando Nossa, com a já viu? noiva E a mãe ali, do lado do gente, o que é aquela foto? Então isso é importante a gente... Você ia levar, tira, amor. Eu ia ficar ali entre eles, eu ia dar a mão pra ela ia soltar rapidinho. Eu já avisei ao Rico, né, que é o mais velho, que se a Tati fizer isso, eu vou ficar do lado da esposa dele. Ai, gente, não, Tati não vai fazer isso. Não vai, se Deus quiser. A gente só sabe vivendo, né? Eu não vou falar. Mas assim, eu acho, a gente tá brincando aqui, mas eu acho que pra gente entender, né, como que faz então pra gente poder não cair nessas relações? Seria mesmo a gente saber sobre si. Sim. Porque... Terapia, né? Tem que entrar, não tem jeito. Com certeza. Tem que encarar esse fantasminha. Tem que encarar as sombras. Entender tua mãe, teu pai. E autoanálise também. Eu acho que a autoanálise eu gosto de trabalhar bastante com os pacientes uma autonomia também, de explicar para eles como funciona, para que eles possam se observar e perceber esses gatilhos. Os mecanismos. Porque a terapia é fundamental para a gente abrir, mas é 1 hora por semana, né? Então, assim, o dia a dia é riquíssimo de várias coisas que a gente pode... Se a gente aprender a ter esse olhar, a gente vai muito além. Vai muito além. Então, a gente ter esse autoconhecimento para compreender quais são os nossos valores, também para a gente se relacionar com pessoas que tenham valores, porque às vezes eu não tenho valores nenhum. As coisas são meio rasas, não deixo a vida me levar, não penso sobre a vida, não sei o que é a morte, não sei qual é o meu propósito da vida. Eu vou estar com pessoas que também vão estar nesse caminho, só que são coisas transitórias. Então, olha, a gente está num relacionamento onde funciona muito bem, porque ninguém falou sobre esses valores, mas em algum momento eu dou uma guinada na minha vida. Aí eu dou uma guinada na minha vida, o outro fica pra trás, o que ele vai fazer? Ele vai me segurar. E onde é que as pessoas estão buscando relacionamento hoje, né? Eles têm os aplicativos, ok, problema nenhum nisso. Problema é assim, se você achar que você vai encontrar o amor da tua vida ali de cara. Então, assim, o relacionamento tem que ser trabalhado. É muito fácil você dar um match qualquer, encontrar e achar que pronto, esse vai ser o meu namorado, a minha namorada.
relacionamento é conquista, é dia a dia, É confiança, dia a dia, é muito diálogo. Hoje, sim, tá tudo muito imediato, tudo para agora. E ok, mas qual é o custo disso? Será que você vai encontrar o príncipe encantado ou você vai cair do cavalo de novo? O que eu vejo hoje em dia... Muita gente já caiu do cavalo várias vezes. E o príncipe encantado, falando do príncipe, né? Tá na mulher. Como a princesa tá no homem também, né? A gente tem que parar de buscar essa pessoa que vai nos ideal, que vai salvar, né? Pra mulher é o pai ou o homem. Ela jogar a trança. Eu adoro o segundo, né? Que ela bota a trança e ela desce. Porque é isso. A gente tem que aprender a ser independente. O outro é meu parceiro, não o meu salvador, né? Hoje, isso é muito importante. Tudo no mundo digital é muito fácil de você escrever rápido, com emojis, com figurinhas e tal, mas você não consegue demonstrar os seus sentimentos, as suas emoções em texto. Antigamente não, a gente tinha que encontrar a pessoa, falar, ou ligar. Eu consigo fazer isso com você. Então, assim, a dificuldade às vezes ajuda. de você se expressar, de você falar o que você está sentindo pela pessoa e saber ouvir o outro, pela rede social não rola. Então, assim, tem que ter os encontros como era antigamente. Pelo menos na minha época, tinha que correr atrás fora de casa. Não tinha negócio de aplicativo. Tem pessoas que funcionam muito bem. Eu acho que o problema não é o aplicativo, é a gente não aprofundar. O aplicativo pode ser uma forma de encontrar pessoas. Ok, encontrei pessoas, eu não quero, sei lá, uma noitada e tal, encontrei pessoa, mas o que você vai fazer a partir daí? Você vai, não, é lindo só porque eu vi e tive... Não, aprofunda. Né? Vê se realmente é uma pessoa que você tem coisas em comum. Claro, vão ter coisas que não são em comum, como qualquer casal. Mas é isso, valores fundamentais. A gente precisa se unir, as ideias, valores que parece que tem os mesmos valores que a gente. Senão fica muito difícil. Fica muito distante, não dá. Isso é muito importante, né? Uma vez eu conversando com uma pessoa também, ela falando assim, eu percebi que toda relação que ela buscava era uma relação onde o parceiro, né, era muito distante do mundo dela. Né? Muito distante. Psicológico, de todo tipo, né? E você percebia ali uma tentativa de salvar todo mundo. Né? Ela sempre achava os mais problemáticos, os mais carentes, os mais deficientes de tudo. Né? Que não tinha mãe, que não tinha estudo, que não tinha... Era sempre assim, era a Madre Teresa de Calcutá, ela, né? Então, sempre tentando resgatar. Na verdade, tinha tudo a ver com a história da família dela, das relações da mãe dela, da forma como ela se sentia, né? Aí você vai tentar se salvar pelo outro ou repetir o padrão da família. Ou a gente entende que está dentro da gente, que é a autoanálise, né? É o olhar para si mesmo, ou a gente vai ficar refém de relações que eu nem sei por que eu escolhi essa pessoa. Nem sei por que eu tô aqui. Sabe sim. E tem uma coisa também, quando a pessoa escolhe essas pessoas problemáticas, né, existe uma fantasia de que aquela pessoa vai mudar por você. É a prova máxima de amor que vai te salvar dessa insegurança e dessa coisa de não ser amado, né? É como se você fosse mudar aquela pessoa. Pô, a pessoa vai mudar por mim, ela era problemática, ela era difícil. Então também tem além da coisa de salvar, tem esse outro lado de ele vai mudar por mim, eu vou conseguir fazer essa transformação que ninguém consegue, né? Exatamente. Aquela pessoa problemática que não se dá bem com ninguém, mas eu tenho uma fantasia de que por mim ele vai parar, ele vai mudar, ele vai se tornar. Então seria a grande prova de que eu sou amada. A gente não consegue mudar ninguém. A gente consegue mudar nós mesmos. Mal, e olha lá, mal e porcamente a gente muda a nós mesmos. Mas mudar o outro é uma expectativa muito grande e achar que isso vai acontecer. Ilusão, sofrimento, esquece isso. Então, assim, como que eu desenvolvo ferramentas em mim para lidar com aquela pessoa? Com aquele ser, com aquele... Eu preciso saber quais são as minhas carências. Né? Eu não posso esperar que o outro resolva. Eu preciso saber o que me faz falta. Como foi minha relação com meu pai? Como foi minha relação com a minha mãe? Quais são as frases que permeiam a minha cabeça na infância? Né? Aonde eu me construí? Por que tanta baixa autoestima? Por que não me valorizo? Essas perguntas são fundamentais para eu entender por que eu ando em relacionamentos que não me trazem felicidade. Né? Muito pelo contrário, me trazem infelicidade. Tá tudo ali. Né? A gente tem as respostas. Só que as respostas elas são muito dolorosas. Então, olhar para dentro é um caminho doloroso, porém transformador. Necessário. Tem que acontecer no momento.
Então, assim, 2 pilares no relacionamento: diálogo, confiança. Faltou um ou falta o outro, vai dar problema no relacionamento. Eles estão interligados, inclusive. Estão interligados. Quando você quebra o diálogo, você vê, eu não consigo mais falar com a pessoa que eu amo, ou não tenho mais intimidade para compartilhar uma dificuldade que eu tenho, um problema que aconteceu no trabalho, que seja. Isso é um sintoma, é grave. Tem que ir para uma terapia de casal, tem que retomar isso, de alguma forma tem que voltar. Aí qual é a tendência disso? Acabou o diálogo, vai perdendo a confiança. Pô, será que agora eu posso falar? Porque eu já não sei mais. A gente está há tanto tempo mudo aqui, será que agora eu posso começar a falar as coisas que eu estou sentindo? Será que eu posso confiar nessa pessoa? E quando você vê, pronto, começou os problemas. Você já está buscando fora, já está querendo sair, quando vê, acabou. Vamos separar. Por quê? Não sei, a gente não conversa, a gente não compartilha mais nada. Né? Não, você tem tempo. Então, o distanciamento é perigosíssimo. Então, sim, você vê que tem casais que dormem em quartos separados, né? Já fazem aquilo que está acontecendo e às vezes você separam porque tem todo um conteúdo ali, até financeiro, né? Que, você pensa nisso tudo, né? É costume também, né? A vida é muito atarefada hoje em dia. As pessoas acabam se acostumando a se verem, mas não promoverem o encontro, né? Que não necessariamente é o encontro, um date, né? Onde você senta para jantar. Mas no dia a dia, se olhar no olho, fazer uma brincadeira, né? Dar um oi, um bom dia de verdade. Sim. Não aquela coisa no automático. Então, mesmo que seja um casal atarefado, é importante promover encontros nessas coisas do dia a dia. Porque é isso que faz o casal, é essa intimidade, essa E outra coisa também, o que tem hoje em dia? Casal de home office. Os dois trabalham dentro de casa, dormem em casa, acordam em casa, vivem dentro de casa. A chance de você começar a se atritar é muito maior, porque o convívio está 24 horas, 7 dias por semana. Então, peraí, tem que alguém sair dessa casa. Sim. Fazer uma atividade fora, uma atividade esportiva, uma atividade física, ir para um lado religioso ou espiritual. O excesso de convívio também não é bom. Então, assim, saber o momento de descomprimir. Ok, vou lá, vou encontrar meus amigos, vou assistir um jogo, vou lá, vou fazer um encontro com as amigas e tal, para justamente esse afastamento provocado. Porque hoje em dia, como a sociedade se configurou depois da pandemia e tal, assim, cara, todo mundo está enfiado dentro de casa, muita gente está trabalhando. E tanta praticidade que veio aí também, né? Tudo você pede de casa, gente. Você não precisa no mercado, você no restaurante, não precisa nem no médico. Você faz a consulta online. Então, a nossa casa realmente virou um ambiente. Não pode virar uma bolha, né? E a gente tem que ter muito cuidado, Os né? apartamentos já são todos mais compactos hoje em dia. As plantas já são menores. Você está ali, você não consegue respirar. E a gente tem esse desejo de viver, né? O comodismo é muito perigoso, a rotina é algo que é muito perigosa, né? Ela pode destruir toda a... Ela é boa, né? Mas ela também pode ser ruim. Eu digo, ela é perigosa no sentido de você estar sempre na mesmice e não perceber que vocês estão indo pro fundo do poço, né? Olha só, vamos dar uma agilidade, né? Vamos mudar um pouco aí, vamos mudar a rota, né? Vamos, mesmo que não dê pra fazer grandes coisas, eu acho que sempre dá pra fazer algo diferente. E outra coisa também, né? O excesso de ter que informar o que está acontecendo o tempo inteiro. Hoje em dia o casal está assim, não, você está online no celular? Como assim? Você está online? Online não me respondeu. Ele não me respondeu? Não, online com quem? Você está falando com quem? O que são as redes sociais, as pessoas enlouqueceram. Não, online não me respondeu. Deixa a pessoa estar online, deixa ela ter a vida dela também, sabe? Mas sim. Claro, eu não sou a prioridade, né? Assim, Aí vai perdendo a confiança, porque você não consegue mais respirar sem outro estar sabendo. Mas porque nós somos carentes. Você vai pegar o teu Uber, não, tem que compartilhar minha localização. Eu tenho que mostrar que eu estou aqui, que eu estou vivo, que eu estou acordado. Mas isso tudo é da nossa carência, por isso que está tudo dentro da gente, eu preciso cuidar de mim. Porque essa minha carência faz eu ter esse tipo de fantasia lunática, né? Que o outro tem que me dar satisfação do pensamento. O outro não vai preencher teu vazio. Não vai. O vazio é preenchido na tua busca né? pessoal. Se você ficar buscando a tua felicidade no outro, que o outro vai resolver teus problemas internos, isso não dá mais certo. Não. Agora, assim, pra gente caminhando pro fim, a gente falou sobre mudar, né? Que ninguém muda ninguém, a gente só pode se mudar. Mas eu gosto muito quando chega um casal, assim, pra terapia, uma das primeiras perguntas que eu faço é se há amor, né? Porque é importante. Nós não somos capazes de mudar ninguém.
Mas por amor nós somos capazes de mudar, de querer estar com aquela pessoa, né? Então, também voltando para o início da nossa conversa sobre escolher estar. Então, é importante a gente também parar para pensar que, cara, quando eu tô bem com qualquer pessoa. É muito fácil ser feliz quando eu tô feliz. Sim. Agora, quem tá do nosso lado, a gente tem que ser aquela pessoa que, mesmo quando tiver tudo terrível, eu ainda quero estar com aquela pessoa. Sim. Eu ainda posso pesar e falar, cara, teve momentos bons, agora tá ruim. Será que eu vou me privar de todos os momentos bons que ainda podem vir? Porque tem esse momento ruim. Por isso a pergunta se tem amor. Então, o quanto essa avaliação é importante. Amor, então tem como buscar um diálogo? Há um desejo, né? Há um desejo de permanecer? Tem como buscar um diálogo para que vocês possam se resolver? Para que cada um ceda em alguma coisa? Para que, por conta deste amor, para viver essa história, vocês sejam capazes de mudar a si mesmo? E não porque o casal vai ganhar ou porque o outro está ganhando. Eu vou mudar, então o outro está ganhando. Não. Você vai mudar, quem vai ganhar é você. Sim. O casal ganha porque quando um ganha, não é uma competição, os dois ganham. Sim. Se eu melhoro, não é o Ricardo que ganhou porque eu tive que mudar. Eu mudei, eu ganhei e ele ganha, o casal ganha, todo mundo ganha. Então, se os dois puderem fazer isso e sair dessa competição, cara, aí é possível, até num relacionamento tóxico, as coisas começarem a caminhar. Mas para isso, os dois vão precisar buscar o seu lugar. Não é só o tóxico deixar de ser tóxico, é a pessoa que se permite nessa posição, né? Sim. Ela comece a se posicionar também. A impressão que dá é que as pessoas querem mais ser amadas do que amar. Então, a Sim. necessidade de se amar é a carência. Não, o outro ama muito menos do que eu amo a ele. Pô, você vai ter um problema. E aí, como é que você vai lidar com isso? Tô entregando amor demais e não recebo nada em troca. Mas por que você tem que ter essa esperança de receber sempre alguma coisa em troca? Entrega o amor para a pessoa. Primeiro ama, depois vai ser feliz. Se a pessoa vai te amar na mesma moeda, se é que a gente pode colocar isso como uma medida, é muito relativo. As pessoas demonstram. Tem um lugar aí que é o quê? O contentamento. Não, eu estou feliz, eu sou feliz assim mesmo. A presença daquela pessoa me basta, é o suficiente para eu caminhar com ela. Exatamente. E se eu faço esse caminho que o Ricardo falou, o que acontece? Se a outra pessoa for, eu durmo tranquila. A minha dor não é tão grande, porque eu não fico no si. Exato. Eu não me sinto culpada, porque no fundo a gente fica com aquela culpa. Então, se a outra pessoa for, cara, não foi porque eu não fui boa o suficiente, não foi porque eu não me entreguei, não foi por nada. É uma questão da pessoa. Eu retiro da jogada as minhas questões e deixo para a pessoa carregar o problema dela. Sim. Né? Do que eu ficar me misturando o problema dos outros. A maturidade, né? Isso é a maturidade. Só com maturidade. Maturidade só se consegue com autoconhecimento. Acho que a gente pode até finalizar com essa tua fala, né? De o quanto relacionamento é maturidade e maturidade vem com Um relacionamento também. É que a gente se conhece, exato, a gente amadurece no relacionamento. Sim, muito. São as situações que vão aparecendo que vai fazendo com que a gente faça esse casamento psíquico dessas energias e a gente possa se conhecer. Né? E aí, Tati, gostou do programa? Amei. Foi um prazer estar aqui com vocês. Beleza. Um tema tão bom. Quente, importante. Quente tá o Marcelo aí suando, não sei saber o que você fala. Eu sou boazinha. Vocês têm alguma pergunta? Tem casal aqui? Tem alguma pergunta? Não, ninguém quer perguntar nada. Ninguém quer desabafar. Então tá certo. Então a gente fica por hoje por aqui. Claro, certo? foi ótimo. Até o próximo. Obrigada, Tati. Eu que agradeço.